1 Tessalonicenses 5:18. Todos acharam? Vamos ler a palavra que diz assim, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? No final do ano, nós somos tentados a fazer planos. Nós somos tentados a fazer metas, né? E talvez chegue já próximo ali, depois do Natal, e as pessoas já começam a te perguntar: e aí, quais são os seus planos para o ano que vem? Vou botar ali? E as pessoas começam a te perguntar, né? Quais são os seus planos para 2026? Quais são suas metas? Muitas pessoas fazem planos, fazem metas, colocam como expectativa algumas coisas. Tem pessoas que até vestem um tipo de roupa naquela esperança de que no próximo ano, se você vestir aquela roupa no dia 31, no próximo ano vai ser daquele jeito, com a roupa que você vestiu, né? Infelizmente o brasileiro acredita nessas coisas como se realmente fosse funcionar, né? Se fosse por isso, a gente já estaria com paz, prosperidade, com muito dinheiro, mas não é bem assim que funciona, né? Mas a gente é tentado a fazer essas metas, fazer esses planos. Não há nada de errado com essas resoluções, com esses planejamentos. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina a fazer planejamentos. Ela diz que, de fato, nós devemos sentar, medir, pensar e fazer as coisas corretas nesse sentido. No entanto, ao invés, eu queria que a gente pudesse pensar essa noite, que muitas vezes, nesse dia 31, a gente pensa muito mais em como vai ser 2026. Né? Como que vai ser o próximo ano? Como será que vai ser? E, de fato, não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber se vai ser bom, se vai ser ruim. Não tem como a gente saber se vai ser próspero ou se não vai ser próspero. Não tem como a gente saber. A gente coloca diante de Deus. Mas a realidade é que nós não sabemos o nosso futuro. Mas nós confiamos no Senhor. E mesmo que seja um ano ruim, ainda assim nós podemos confiar em Deus. No entanto, um desafio que eu quero lançar nessa noite é o seguinte: porque ao invés de pensar no próximo ano, que tal nós pensarmos no ano que se passou? Ao invés de nós ficarmos pensando e ficarmos ansiosos de como vai ser o próximo ano, que tal se nós pensarmos em 2025 e pensarmos em como foi este ano e como que Deus nos guardou e quanto que Deus nos abençoou. Ao final da carta aos Tessalonicenses, Paulo ele está escrevendo aqui em um tom de urgência. Ele utiliza vários verbos no imperativo nesta seção aqui, que são verbos, a ideia de ele estar mandando ou aconselhando e exortando as pessoas nesse sentido. Ele traz vários conselhos aqui. Possivelmente, alguns dizem que o que acontece nesse final de Tessalonicenses era porque o papel estava acabando. Como assim o papel estava acabando? Naquela época, o papel era muito caro, que era chamado de papiro. O papel custava muito caro. Então Paulo, possivelmente ele escreveu toda a carta dos Tessalonicenses, e quando o papel foi acabando, eu preciso resumir tudo aquilo que eu gostaria de continuar falando a essa igreja. Gostaria de resumir, mas eu não tenho mais papel, então eu tenho que resumir e escrever em poucas palavras aquilo que eu gostaria de escrever muito mais. Então, nessa sessão, que é o capítulo 5, aqui de Tessalonicenses, Paulo ele dá uma série de mandamentos, uma série de dicas, uma atrás da outra. E eu quero ler algumas com vocês aqui.
Olha o que diz a partir do versículo 16. Diz assim: Obrigado, irmã. Diz assim: estejam sempre alegres. Fácil, né? Muito fácil ficar o tempo todo alegre. Com certeza não. 17. Ore sem cessar. Ore constantemente. Constantemente ore. Vou pular o 18, que é o que nós veremos hoje. 19. Não apaguem o espírito. O que é não apagar o espírito? É você colocar o seu coração e a sua vida em obediência ao Senhor e deixar o Espírito Santo agir em sua vida, não impedir o agir do Espírito Santo em você. 20. Não desprezem as profecias. E as profecias aqui é a palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor. 21. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Ou seja, examine tudo aquilo que as pessoas dizem e fazem e aprendam com aquilo que as pessoas estão dizendo e fazendo e retenha aquilo que é bom. E aí vocês vão aprender com aquilo que é bom. Versículo 22, e o último aqui. Abstenham-se de toda forma do mal. Abstenham-se de toda forma do mal, de todo pecado e toda forma de pecado. Então Paulo, ele dá esse monte de exortações e dicas aqui, conselhos para as nossas vidas. E só aqui a gente já poderia colocar como resoluções para 2026. Né? Eu vou amar mais o Senhor, eu vou ser mais alegre, eu não vou apagar o espírito, vou me abster do mal e por aí vai. No entanto, no meio desses versículos, no versículo 18, Paulo traz algo muito precioso para as nossas vidas. Muito precioso. E que muitas vezes a gente passa muito rápido nesse versículo e não percebe os detalhes deste versículo. Este versículo 18 não é uma sugestão apenas para momentos difíceis. Aliás, não é uma sugestão apenas para momentos de felicidade, mas é uma instrução vital para a nossa sobrevivência espiritual. Em um mundo onde muitas vezes nós somos condicionados a mais reclamar do que agradecer, o Evangelho nos chama então a celebrar o que já recebemos, celebrar quem Deus é e celebrar o que nós somos em Cristo Jesus. Talvez você terminou esse ano e você encerrou esse ano, está encerrando esse ano reclamando da vida. Poxa, o ano foi tão difícil, fiquei doente várias vezes, não ganhei todo o dinheiro que eu gostaria de ganhar, não fiz tudo aquilo que eu gostaria de fazer, poxa, foi tão difícil. E nós somos condicionados, e quando conversamos com pessoas, se você perguntar como foi o seu ano, o que a pessoa geralmente vai responder? Ah, não, foi um ano difícil. Ah, não, foi difícil por causa disso. Mas a pessoa está bem de saúde, a pessoa tem dinheiro na conta, não está com dívida, a pessoa está com a família junto, próximo de si. E muitas vezes o mundo, na verdade, o que mais o diabo quer é que a gente reclame de tudo. Mas a palavra de Deus quer nos ensinar a agradecer por tudo. Versículo 18, ele começa dizendo então, versículo 18: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Pelo que nós devemos então agradecer? Por que coisas nós devemos agradecer ao Senhor? Já pensou sobre isso? Quando a gente tem até não uma brincadeira, mas uma forma, né, de agradecer ao Senhor, que eu gosto geralmente de fazer na igreja, que é assim: você, em uma palavra, você agradecer ao Senhor por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele fez. Em uma palavra, só uma palavra. Aí você se levanta e aí você diz, né? Eu agradeço ao Senhor por causa disso. Eu agradeço ao Senhor porque Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim. Eu agradeço ao Senhor por causa da minha família. Então é uma forma de nós lembrarmos de algo e agradecermos ao Senhor. No entanto, muitas vezes nós agradecemos só pelas coisas boas. Nós agradecemos só por aquilo que nos compete.
só por aquilo que é bom em nossa vida. Mas o texto nos está trazendo aqui, pelo que devemos agradecer? Por tudo. Por tudo. A palavra-chave aqui é esta palavra em tudo. Paulo não diz para sermos gratos pelo mal. No sentido assim, eu sou grato porque tudo de ruim acontece na minha vida. Não é isso. Eu sou grato pela maldade que acontece no mundo. Não, claro que não. Maldade acontece. E a gente não tem que ser grato pela maldade. Mas a gente tem que ser grato enquanto nós passarmos por coisas ruins. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós passamos, seja boa ou seja ruim. A gratidão reconhece que Deus usa as aflições da vida para o nosso bem. Já parou para pensar sobre isso? Olha para as coisas que aconteceram de ruim no seu ano de 2025. E que naquele momento que você está passando de alguma situação difícil, alguma provação, alguma tentação, alguma dificuldade, alguma doença, falta de dinheiro, e naquele momento você ficou desesperado. Mas depois que você passou por aquele momento, o que aconteceu? Você se tornou mais maduro, você se tornou uma pessoa mais sábia, você aprendeu a lidar com aquele problema. E quando você passar de novo, em 2026, eu espero que você não passe, mas muitas a gente vai passar. Se você passar de novo por aquele mesmo problema que você passou em 2025, como que você vai lidar? Da mesma forma? Não. Porque agora você já está mais sábio, agora você já sabe lidar melhor com aquele problema, e agora quando você passar pela mesma dificuldade que você passou no passado, agora você vai saber lidar melhor. O que é isso? É Deus nos ensinando, é Deus nos amadurecendo, criando casca para que a gente possa passar por dificuldades. A palavra de Deus nos ensina que Deus não dá uma dificuldade maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então Deus vai controlando o mal em nossa vida. Ele entrega toda a maldade de uma vez só, não. Ele vai entregando devagar, para que a gente possa aprender com essas maldades. A gente possa aprender com as situações difíceis também. Lá em Tiago 1:2, diz que nós devemos considerar com motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações. Considerar por motivo de grande alegria por aquilo que nós passamos no passado, que foi difícil, mas a gente venceu, mas Deus deu a vitória e a gente aprendeu com o Senhor. Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você pode agradecer ao Senhor por todas as coisas, por tudo. Todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, você pode agradecer ao Senhor, porque todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperaram para o seu bem, cooperaram para que você seja mais parecido com Cristo Jesus. No entanto, nós somos tentados a murmurar. Nós somos tentados a murmurar por tudo. O que é murmurar? É reclamar. Tanto reclamar em voz baixa, ou então brigar e reclamar com Deus em voz alta. Mas quando a gente olha na história do Senhor, quando a gente olha na palavra de Deus, e a gente vê quando o povo de Deus saiu do Egito, o que acontece, né? Eles estavam então lá no Egito, o povo Israel estava preso no Egito, estavam cativos ali, sendo escravos no Egito durante 400 anos. E aí Deus resolve libertá-los. Aí quando ele traz Moisés para libertar então o povo de Israel, o povo de Israel fica muito feliz. Finalmente nós vamos ser libertos. Então Deus envia as 10 pragas e tira eles do Egito. Eles saem do Egito com todo o mantimento possível para passar no deserto,
estavam até com vários bois, ouro, prata e tudo mais. Deus levou, eles tirou do Egito. E aí quando eles saem do Egito, o primeiro desafio que aparece na frente deles é o quê? Um mar na frente deles. Assim que eles saem do Egito, vem o mar, e aí começa a reclamação. Moisés, você não tirou do Egito para a gente morrer aqui no deserto. E aí Deus fala para Moisés, bate o cajado no meio, o mar vai se abrir e vocês vão atravessar. Ele faz, cumpre e começa a atravessar. E assim que eles atravessam, eles cantam ao Senhor, e é o famoso cântico de Miriam, onde eles começam a cantar ao Senhor pela libertação, porque Deus os livrou finalmente, então, do Egito, do faraó. E aí logo em seguida, eles começam a passar sede, a ficar com sede. Aí o que acontece? Começa a reclamar para Moisés, Moisés, você nos tirou do Egito para que a gente possa, para que a gente morra de sede aqui no meio do deserto? E aí Deus vai lá e fala para Moisés, coloque lá o seu cajado naquele lago, e aí esse lago, que era amargo, se tornará doce. E aí Moisés vai lá e faz isso, e então eles têm água potável. Pouco tempo depois, eles estão no meio do deserto, e aí começam a ficar com fome. Aí Deus envia codornizes. Aí depois Deus envia o maná. Aí logo, pouco tempo depois, Moisés sobe lá no Monte Sinai para poder ter o tempo com o Senhor e descer então os 10 mandamentos. Aí o povo faz o quê? Não, Moisés está demorando demais. Passou mais de 40 dias lá, vamos fazer um bezerro de ouro aqui para a gente adorar. E começam a murmurar. E essa murmuração deles durou 40 anos. Algo que deveria, essa passagem de 40 dias, por causa da murmuração, da reclamação, eles ficaram 40 anos. E depois de 40 anos, lá em 1 Coríntios 10:10, diz que por causa da murmuração, a murmuração foi o motivo do porquê eles não puderam entrar na terra prometida. Meus irmãos, quando a gente reclama das coisas o tempo todo, nós não confiamos no Senhor, nós não colocamos a nossa confiança em Deus. Mas o texto deixa bem claro, e Paulo é bem enfático aqui: sejam gratos ao Senhor por tudo, em tudo, seja coisas boas ou ruins, sejam gratos ao Senhor. Por quê devemos ser gratos? Por que devemos agradecer? Porque em tudo nós devemos agradecer ao Senhor. O versículo continua, ele fala o seguinte: porque esta é a vontade de Deus para vocês. Se a gente parar por aqui, já é suficiente. Por que eu tenho que ser grato ao Senhor? Porque Deus quer. Pronto. Não precisa de mais nada. Deus quer que você seja grato. Ok, eu sou filho de Deus, eu obedeço a Deus, então eu vou ser grato. E pronto, acabou. Mas muitos cristãos, no entanto, vivem angustiados, tentando descobrir qual que é a vontade de Deus para o meu futuro. Embora seja importante essas coisas, né? A gente saber, pensar, poxa, qual será que é a vontade de Deus para o meu futuro? Mas a palavra de Deus diz muitas vontades de Deus para nossas vidas que nós muitas vezes ignoramos. Qual que é a vontade de Deus? A gente cantou aqui uma das canções que diz que nós devemos ser santos, vestir vestes limpas de santidade ao Senhor. Muitas outras que a gente leu que diz que nós devemos amar um ao outro. Essa é a vontade de Deus. Então, ao invés de perguntar o que Deus quer para o meu futuro, é o que Deus quer agora para mim. O que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que você é santo, que você é meu próximo, que você viva uma vida de obediência ao Senhor. E aqui o texto deixa claro que você seja grato, que você agradeça a Deus em tudo. Gratidão, então, é nada mais do que uma questão de obediência ao Senhor, à vontade de Deus.
A gente não ora, né, a oração famosa do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Por que como é no céu? Né? A melhor tradução seria como é no céu. Porque lá no céu, todo mundo faz a vontade de Deus. Lá no céu, se Deus falar assim, faça isso, todo mundo vai fazer. Os anjos vão cumprir. Os homens que já estão lá no céu, homens e mulheres que já estão no céu, os santos vão cumprir. E todo mundo vai obedecer. E aí a oração de Jesus é a seguinte: que a vontade de Deus seja obedecida, tanto lá no céu, que já é, e aliás, aqui na terra, como já é no céu. Então que a gente possa obedecer ao Senhor como se nós já estivéssemos lá no céu. Enquanto estamos aqui na terra, nós possamos fazer a vontade de Deus como se já estivéssemos lá no céu. E qual que é a vontade de Deus? Ser grato. Colossenses 3,15, a gente leu aqui, né? A gente deve ser grato ao Senhor. Não é algo opcional. Nós não somos gratos naturalmente, porque o nosso coração é pecaminoso. E se nós não somos gratos, nós estamos em desobediência direta ao Senhor. Quando nós não damos graças a Deus, o nosso coração se torna endurecido cada vez mais. Romanos 1:21, quando Paulo fala sobre a queda da humanidade, dizendo que, embora os homens conhecessem a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Porque quando uma pessoa não glorifica o Senhor e nem dá graças ao Senhor, ela está com o seu coração endurecido. Ela está com o seu coração desviado, em desobediência ao Senhor. A ingratidão, meus irmãos, é o primeiro passo para o afastamento de Deus. Quando nós começamos a ser ingratos a Deus, o nosso coração vai se distanciando dele. Mas quando a gente faz como Jó, que mesmo na dificuldade, mesmo sem ter mais nada, absolutamente mais nada, a única pessoa que estava ali do seu lado era a sua esposa, que ainda falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. A única pessoa que estava do seu lado ainda deu um conselho ruim. E Jó diz o seguinte: como que eu vou falar mal de Deus e amaldiçoar ao meu Deus? Não tem como, porque Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E pronto, acabou. Se Deus der em abundância, glória a Deus. E se Deus não der nada e me tirar tudo, glória a Deus. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor. Mas quando nós estamos sendo ingratos ao Senhor, e talvez você esteja pensando sobre o seu 2025, sobre o seu ano, e poxa, realmente eu fui tão ingrato ao Senhor neste ano, deveria ter agradecido mais ao Senhor. Então agradeça, mesmo pelas coisas ruins que te aconteceram. Dar graças a Deus, porque é a vontade de Deus, significa dizer: Senhor, eu confio que o Senhor sabe o que você está fazendo em minha vida. Eu confio que o Senhor sabe o que você está fazendo. E eu agradeço ao Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que não seja a forma como eu gostaria, mesmo que não seja a minha vontade, mas é a sua vontade. E eu agradeço ao Senhor, porque a sua vontade está sendo feita em minha vida. Agora, por fim, o versículo encerra com duas palavras aqui, três palavras melhor dizendo, que se a gente ler rápido, a gente passa despercebido.
E essas 3 palavras é a essência de tudo aqui. Ele encerra assim dizendo: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Como ele encerra? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O que isso significa em Cristo Jesus? Jesus Cristo é o meio da nossa gratidão. Sem Jesus Cristo, não tem como sermos gratos a Deus. Não tem como. Sabe as pessoas na internet que o tempo todo dizem glória a Deus e não sei o que e tal, e o tempo todo está falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas a vida da pessoa não tem nada a ver com Jesus Cristo. Às vezes a pessoa nem acredita em Jesus, mas o tempo todo está dando glória a Deus. Não tem como você glorificar ao Senhor, não tem como você ser grato ao Senhor, não tem como você ter uma vida de gratidão a Deus, se você não estiver em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o combustível da nossa gratidão. Ninguém consegue ser grato em tudo por mero esforço humano ou pensamento positivo. Sabe as pessoas que o tempo todo, não, o que importa é ter pensamento positivo. Na verdade, ela está sendo hipócrita. Porque quando a dificuldade vier, não vai vir o pensamento positivo. Não tem como. Mas pastor, como que eu consigo ser grato por todas as coisas? É impossível eu ser grato. De fato, é impossível ser grato por tudo. Mas é algo que nós devemos buscar. E como que eu consigo fazer isso? Porque Cristo Jesus foi grato por todas as coisas. Porque Cristo Jesus agradeceu por tudo. Tudo Ele agradeceu. E a vida de Jesus não foi fácil. Jesus passou por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E Ele mesmo assim agradecia ao Senhor. Se você achar um texto, um versículo na Escritura, em que Jesus reclama algo para Deus, te dou $1 milhão. Que eu não tenho, né? Mas eu te dou. Porque não tem. Ah, mas e aquele momento que Jesus reclamou para Deus, dizendo, passe de mim esse cálice? Não foi uma reclamação. Não foi uma reclamação. Estava colocando o seu coração diante do Senhor, mas logo assim ele disse, mas seja feita a sua vontade. A sua vontade vai estar difícil, eu vou sofrer, vai ser difícil morrer na cruz, mas que a sua vontade seja feita, Senhor. Que a sua vontade seja feita, Deus. Na noite em que Jesus foi traído, ele sabia que ele ia ser traído. O que ele faz? Na mesma noite, pouco antes, ele ceia com os seus discípulos. E ele toma o pão, toma o vinho e dá graças ao Senhor. E parte o pão e dá então para os seus discípulos. Jesus deu graças a Deus na noite em que antecedeu a sua maior agonia, a agonia da cruz. E na cruz, em momento algum ele reclamou. Pelo contrário, ele ainda disse, Senhor, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia ter mandado esses homens para o inferno. Poderia ter dito, Senhor, abre uma cratera no meio aqui, abre a terra e joga esses homens, porque eles estão matando o Rei dos Reis. Ele podia ter feito isso. Mas não, ele disse, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem quem eles estão matando. Eles estão matando o autor da vida. E se eles soubessem disso, talvez eles não teriam feito. Então perdoa esses homens. Jesus agradeceu a Deus até mesmo em sua morte. Até mesmo em sua morte. E nós só podemos ter uma vida de gratidão ao Senhor porque estamos em Cristo Jesus. Se Deus, meus irmãos, não nos desse nada mais, nada além
do que a salvação em Cristo Jesus, nós já teríamos motivos para agradecer a Deus por toda a eternidade. Senhor, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho moto, eu não tenho família, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho nada, mas eu tenho a salvação. Então eu tenho tudo. Há uma frase que diz assim: tudo sem Jesus não é nada, mas nada com Jesus é tudo. É tudo. A pessoa pode ter a vida toda, ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, do que adiantará? Não adianta de nada. Mas quando a gente tem, mesmo que tenha pouco, e nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos tudo. Nós temos tudo. Mesmo que não tenha aonde dormir, se eu tenho Jesus em minha vida, eu tenho tudo. Então por que não agradecer? Nós temos roupa, Jesus diz isso, né? Se vocês têm roupa, se vocês têm alimento, se vocês têm onde repousar a cabeça de vocês, então para que andar ansioso? Não andem ansiosos por coisa alguma, porque vocês já têm mais do que aquilo que vocês precisam. Então, meus irmãos, como Paulo diz, Paulo clamou ao Senhor: Senhor, me tira esse espinho na carne. E Paulo clamou 3 vezes ao Senhor: me tira esse espinho na carne. 3 vezes orou desta maneira. E Deus respondeu a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha salvação e a minha graça te basta para tudo na sua vida. Você já tem tudo se você tem Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, então você pode viver uma vida de gratidão. Se você está em Cristo Jesus, então você pode agradecer a Deus por todas as coisas. Meus irmãos, a gratidão não é uma reação emocional às circunstâncias favoráveis. A gratidão é uma disciplina espiritual fundamentada na vontade de Deus e na nossa união com Cristo Jesus. A gratidão é uma disciplina espiritual fundamentada na vontade de Deus e na nossa união com Cristo Jesus. Quem não é grato pelo que tem hoje? Quem não é grato pelo que passou neste ano? Quem não é grato pelas coisas boas e ruins que aconteceram este ano? Também não vai ser grato ao Senhor por aquilo que virá. Também não vai ser grato ao Senhor pelo dia de amanhã. E a pergunta que eu te faço é: para que Deus te dará alguma coisa, sendo que você não tem agradecido a Ele? O que nós vamos fazer então? Ao planejar, meus irmãos, nosso próximo ano, aplique esses 3 pontos na sua vida. 3 pontos. Primeiro, se arrependa. Peça perdão a Deus pelas vezes em que você mais murmurou, mais reclamou do que orou em gratidão a Deus. Olhe para o seu ano e pense: poxa Deus, eu reclamei demais, eu murmurei demais, me perdoe, eu me arrependo por isso, me ajude agora a ter uma vida de mais obediência ao Senhor, de mais gratidão, para que eu seja grato pelas coisas boas e ruins que acontecem. Segunda aplicação, tenha uma memória ativa. Siga o conselho do Salmo 103, 2, que diz que ele pede ao Senhor: Senhor, não me faça esquecer nenhuma de suas bênçãos. Tem um hino antigo, eu gosto muito desse hino, que diz assim, o irmão Assis, falou sobre os hinos: apesar de eu não ser da década de 80, mas eu sou antigo, tá? Apesar de eu ser novo, eu gosto de hino antigo e gosto dessas músicas mais antigas também. E tem um hino antigo que diz assim: conta as bênçãos, diga quantas são. Ele complementa: e hás de ver surpreso
o quanto Deus já fez. Isso é criar uma memória ativa. É você contar as bênçãos que Deus te deu. Se você está com dúvida, amanhã, assim que você acordar, tomar o seu café, pega um papel e uma caneta e aliste todas as bênçãos que Deus te deu em 2025. Todas as bênçãos que Deus te deu em 2025. Tudo que Deus te deu. Meu irmão, não vai dar. Você não vai conseguir colocar num papel só. Porque quando você começa a se lembrar das bênçãos que Deus te deu em um ano, em uma semana, são inúmeras. E você vai ficar surpreso o quanto Deus fez em sua vida. Conta as bênçãos. Tente listar pelo menos 5 grandes livramentos de Deus neste ano que se passou. Pelo menos 5. E ora ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu isso, porque o Senhor me livrou disso. Obrigado porque eu passei mais esse ano. Obrigado porque todas as doenças que o Senhor permitiu que acontecesse em minha vida, eu agora estou saudável. E o Senhor me livrou de todas elas. Comece a pensar sobre essas coisas.